ser pastor, sim. Então, gente, o que eu quero dizer para você, no caso de Jeorão, ele queria essa liderança para quê? Para poder impor o regime de Baal. Agora, qual é a vontade que muitos têm de ser pastor hoje? Impor a sua própria vontade. Gente, nós temos que pensar, ser pastores, ser liderança, exige preparo, estudo, conhecimento. Muitas pessoas acham que ser pastor é só alugar um canto, irmão. É anos de luta, e eu estou falando luta mesmo. Pessoas perseguindo você, odiando você, até que Deus tivesse dado uma coroa na cabeça de Davi, ele não passava de usurpador. Então muita gente dizia, quem vai ficar no lugar de Saul é Jonatas. E um dia numa batalha Deus mata tanto Saul como Jonatas, e a coroa vai para a cabeça de Davi. Então hoje, muita gente deseja o cargo, o episcopado, mas o interesse dele é outro, é impor a filosofia dele. Então nós temos que pensar nisso, gente. Então esse rei, ele reinou por 8 anos, ele teve uma esposa, ele teve um filho. Só que é o seguinte, a maldição dele, a maldição que ele trouxe para si, afetou até os filhos. Gente, o negócio ficou tão feio. Versículo 10 aqui diz, todavia os edomitas se revoltaram contra o mando de Judá, até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbina se revoltou contra o seu mando, porque deixara ao Senhor de seus pais. A razão da maldição sobre a vida de Jeorão não era outra, senão a desobediência a Deus. Vocês vão abrir 1 Reis 11, a razão de Deus ter levantado inimigos contra Salomão e ter causado uma rachadura em Israel foi a desobediência. A razão da humilhação de Davi lá atrás, lá em 2 Samuel 19, 2 Samuel 20, tem a ver com a desobediência. E isso muitas vezes, gente, se reflete na nossa vida. Nós lutamos muito para prosperar no reino de Deus. E às vezes o que atrapalha o nosso crescimento é algo que temos que deixar. É difícil, gente. Mas enquanto não deixarmos, Deus não vai nos abençoar. Quando a gente aprende que conduta é a melhor pregação, a gente passa a viver. E é desse jeito que temos que fazer. Então olha só, diz a Bíblia que a vida religiosa dele, ele construiu altares, versículo 11 de 1 Crônicas 21, altares nos montes de Judá, e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém, impeliu a isso. O que é que nós vemos aí, gente? Alguém que pegava os crentes, que servia a Deus, dizia, olha, agora não tem mais Jeová aqui. Aqui não tem mais a Arca da Aliança, não tem os levitas, agora nós vamos adorar Baal. O nosso calendário é o de Jeroboão. Vocês entenderam? Que impelir aqui é fazer o seguinte, vocês vão obedecer ou o negócio vai ficar feio para vocês. E todos se apostataram, aqueles que não quiseram servir a Deus. E a consequência, versículo 12, então lhe veio um escrito, Elias, gente, nesse tempo já tinha ido para o céu, foi arrebatado de um redemoinho. Só que Deus tinha dito para Elias, escreve, e a carta dizia o seguinte, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e fizeste prosperar segundo a corrupção da casa de Acabe, olha aí a doutrinação, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Deus está dizendo, ó, você é culpado por tudo isso, você se desviou, apostasia teológica, você matou seus irmãos, apostasia moral, então se prepara, você matou todos eles que eram melhor que você. Agora a sentença, eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, as tuas mulheres, era um homem mulherengo, ele não tinha só uma esposa, e todas as tuas fazendas, tu também tem idade, por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam de dia em dia por causa do mal. Então, gente, o que nós temos aqui? Deus dizendo o que vai fazer. Você lembra até aqueles que adorarem a marca da besta, que seguirem, serão afetados pelos flagelos e pelas pragas que virão sobre a terra. Aí olha só, despertou pois o Senhor, verso 16, os arábios que estavam do lado dos etíopes, esses subiram contra Judá, deram sobre ela, levando todos os bens que se achou na casa do rei, como também seus filhos e suas mulheres, de modo que não lhe deixaram nem filho algum, senão Jeoacás ou Acasias, o mais moço de seus filhos.
E depois de tudo isso, o Senhor feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. O que é que nós temos aqui, gente? Um mal que vem do próprio Deus. Eu recomendo os irmãos adquirirem um livro chamado A Origem do Mal. E tem um capítulo lá que fala quando o mal vem do próprio Deus. Muita gente pensa que Deus é só bondade, que Deus é só amor, que Deus não vai me punir. Vai punir sim. Tem pessoas, gente, que já perderam o prestígio como pregador, como obreiro. As pessoas olham para ele como um lixo. Não serve para mais nada. Você não sente nem dar a paz do Senhor para a pessoa. Por quê? A pessoa às vezes está na igreja de Moicílio e vive em pecado. Não tem amor, não tem santificação, não tem vontade de buscar Deus. Agora, quando o crente vive na presença de Deus, ele pode não ter cargo, mas ele tem valor, porque Deus é quem dá esse valor. E no caso desse rei, ele recebeu da parte de Deus do ministério de Elias. Não diz a Bíblia que ele se arrependeu como Acabe. Se você abre 1 Reis, já na presença de Deus. Josafá se humilhou diante da repreensão de Anani. Só que esse rei aqui, não diz a Bíblia que ele disse nada, principalmente ele rasgou aquela carta. Ah, esse homem nem está aqui mais, eu preciso ouvir palavra de um defunto, de alguém que não está aqui. Da mesma forma é a Bíblia, gente. As pessoas não querem acreditar, mas ela se cumpre a cada dia. Jesus Cristo, ele está voltando, e um dos sinais é o esfriamento do amor. Quando você vai pegar a expressão amor em Mateus, que foi a passagem que eu estou citando aqui, Mateus 24:12, não é a camaradagem que as pessoas têm,